paz. É uma alegria novamente estarmos aqui reunidos, com reflexões a respeito da doutrina espírita, do Evangelho. Nessa tarde de hoje nós vamos estudar a cegueira da alma. Nós pegamos alguns casos de cegueira do Evangelho e nós vamos fazer algumas reflexões a respeito desses casos. Bem, Emmanuel, quando começou a coleção Fonte Viva, que é formada pelo Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva e alguns outros livros menos conhecidos, ele explica que ele tirou frases, palavras, ideias e fez reflexões a respeito do Evangelho, não necessariamente contextualizadas conforme elas estão na descrição da Boa Nova. E ali trouxe informações preciosíssimas. E essa metodologia de estudar, ela leva à raiz mais profunda ligada ao cristianismo primitivo. No estudo da Torá, no estudo hebraico, de tradição rabínica, existe uma forma de estudar que eles chamam de harizá, que significa colar. E cada unidade daquele colar, cada pérola daquele colar é um ensinamento que, ligados no fio do colar, os ensinamentos são semelhantes, trazem uma informação rica e robusta a respeito de espiritualidade. Então, sinalizando e explicando, Emmanuel assim fala: assim procedemos, porém, ponderando que, num colar de pérolas, cada qual tem valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então, cada informação, ela não é casual. Cada elemento que pode ser estudado no Evangelho nos traz uma robustez de conhecimento espiritual que não deve ser desprezada e que, na realidade, se aplica às situações mais comezinhas do nosso dia a dia. Não devemos esquecer que o Evangelho não é, como ele mesmo fala, breviário para genuflexório. O que é isso? Ou seja, palavras apenas para a adoração, para a exaltação. É regra prática para o dia a dia. É reflexo que serve para trilharmos o caminho que deve ser aplicado, por exemplo, no convívio para com os outros, no convívio social, na aplicação de vários elementos do nosso dia a dia, sinalizando o nosso crescimento espiritual, levando ao alvo do nosso aperfeiçoamento moral. Então, passando sobre essa tônica pedagógica, didática de Emmanuel, nós escolhemos alguns casos, algumas passagens do Evangelho. Então, primeiro nós vamos falar sobre o cego de Betsaida. Betsaida, ele é uma cidade, uma vila pequena de poucas casas, que foi fundada pelo tetrarca Filipe e que ela apareceu no Evangelho em algumas situações, não é? Então, Betsaida é a cidade ao qual Jesus se dirigia quando recebeu a notícia do assassinato de João Batista e logo depois ele foi multiplicar os pães e os peixes. Betsaida também aparece quando logo que ele acalma a tormenta no mar da Galileia, se dirige a Betsaida. E pelas informações de tradição oral, Betsaida provavelmente foi o lugar de nascimento de alguns dos apóstolos. De forma que era uma vila pequena. E assim começa a passagem. Descrita em Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. Dirige-se a Betsaida, trazem-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Muito bem, trazem-lhe o cego, já sinalizando que esse cego, ele não é um cego qualquer, é um cego que precisa de ajuda. Ele está tão imobilizado na sua patologia, está tão paralisado na circunstância que foi criada, que ele criou em torno de si próprio, que ele foi necessário ser auxiliado para buscar Jesus. E esse cego foi levado rogando-lhe que o tocasse. Segue o evangelista. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Segurando a mão do cego. Essa é uma expressão muito interessante. Então, Jesus
para curar o cego, ele segurou na mão. Ele não falou nada, ele apenas segurou na mão para iniciar o processo de cura. Segurar na mão, no entendimento do Evangelho, então assim, a cultura judaica, ela transforma em elementos materiais ideias mais abstratas. Então, segurar na mão, a mão é a operacionalização de um processo. Então, às vezes, Jesus acessa a nossa cura espiritual, da nossa cegueira espiritual, através de uma tarefa, através da necessidade de fazer. Então, Jesus segura a mão do cego, chama, sinalizando a necessidade de agir, de fazer, de mobilizar forças, de sair do lugar comum, de sair do lugar de acomodação a que ele foi colocado. Levou-o para fora da aldeia. Por quê? Por que Jesus levou o cego para fora da aldeia? Então, estar na aldeia era algo significativo do ponto de vista simbólico. Estar na aldeia adoecia o cego. Talvez tenha sido um dos elementos causadores dessa cegueira, estar na aldeia. Então, obviamente, como nós vamos ouvir ao longo da passagem, quando Jesus tira o cego da aldeia, existe uma necessidade de interpretação que não é só geográfica, local ou histórica. É um sentido espiritual. Como Roden costuma dizer, é uma interpretação verticalizadora das informações do Evangelho, das informações do Cristo, e não horizontal. Então, ele é retirado da aldeia justamente com um efeito terapêutico. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntava-lhe: vês alguma coisa? Muito bem. Cuspindo-lhe nos olhos. Cuspir, né, naquela época, existia um sentido de cura, mas também existe um sentido de asco. Mas, de qualquer forma, simbolicamente, nós conseguimos apreender que o cuspe é algo íntimo, é algo próprio e é o elemento inicial do processo digestório. É quando se inicia o processo de catalisadores das enzimas digestivas para o processamento e metabolização do alimento. Então poderíamos dizer que aquele cego, ele estava ali iniciando o processo de cura. E nós vamos perceber que é muito interessante porque esse processo de cura dessa cegueira se deu em 2 etapas. É a única cura do Evangelho que se dá em 2 etapas. Talvez indicando também a necessidade de par e passo, a necessidade de transformação para viabilizar uma cura. Muito bem. E ele impõe as mãos e pergunta-lhe: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Ou seja, ele ainda não via com clareza, com discernimento. Não é? E, mais uma vez, que aldeia é essa que fez com que Jesus tirasse esse homem de lá para que agora ele pudesse ter uma recuperação parcial da visão, até esse momento do nosso estudo? A aldeia, evidentemente, que não é a cidade de Betsaida. A aldeia é a aldeia do psiquismo coletivo que ali estava inserido aquele cego. Então, às vezes o indivíduo, ele abandona as nuances pessoais, as nuances personalizadas, individuais do seu processo de evolução e mergulha no coletivo de maneira doentia, ao ponto que ele encontra uma difusão, uma perda de forma da sua caminhada. E ele perde as características inerentes ao seu processo de evolução. Então, geralmente, por exemplo, nós conseguimos ver pessoas que são absorvidas por condutas coletivas, às vezes familiares. Nada mais são, por exemplo, a gente consegue revisitar esse conceito na psicologia junguiana, quando existe a adesão completa do indivíduo a um determinado arquétipo, perdendo o padrão de individuação do seu comportamento, sendo absorvido por padrões coletivos, fazendo com que ele adoeça, que ele se torne cego, porque ele não mais adequa o seu olhar ao olhar de espírito em evolução. Então, estar fora da aldeia é justamente abrir a possibilidade de ver o mundo de maneira diferente e não só atendendo às circunstâncias externas que nos rodeiam. Então, hoje no mundo materialista, por exemplo, entender-se como essência enquanto espírito traz um olhar mais alargado. O indivíduo sai daquela aldeia psíquica e aí ele passa a curar sua cegueira espiritual,
porque ele passa a ver sob um olhar muito mais ampliado, sendo o espírito não mais está submetido às questiúnculas comuns do mundo materialista, muitas vezes trazendo a gente para um lugar de adoecimento espiritual, moral e aqui no caso, inclusive, físico. Então, este cego, ele precisava de um movimento de 2 tempos, precisava de algum tempo para efetivar aquela cura que se verificava no processo de toda a passagem. E segue. Então, novamente, impôs as mãos sobre os seus olhos. Ele viu em profundidade e restabeleceu-se e via pormenorizadamente com clareza a todos. Ou seja, inicialmente ele teve alguma dificuldade, porque talvez ainda não tivesse suficientemente desligado da aldeia. E depois, com a nova abordagem magnética do Cristo, ele conseguiu restabelecer a visão. Jesus, Senhor de toda a mecânica de funcionamento fisiológico, fisiopatológico daquele processo, um espírito de alta hierarquia espiritual, conseguia manejar aquelas leis de forma que levasse à contundência da cura desse cego. Mas para tanto precisou do movimento dele. E segue a passagem. E o enviou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia. E aí nós entramos numa grande confusão. Como? Quer dizer que é para ele retornar à sua casa, mas não ir para a aldeia? Como é isso? É impossível. Então, faz-se necessário uma interpretação além da letra. É uma necessidade de apontar a profundidade desses ensinamentos nas suas características espirituais. Enviar para a sua casa não era a casa física do cego, a casinha dele lá na aldeia. Eram circunstâncias que competiam à sua história espiritual. Então, enviar para a sua casa, voltar ao lugar onde foi inserido pelas leis divinas, era justamente carregar sua cruz, viver a sua história. Mas não entreis na aldeia não adoeça novamente, absorvendo os elementos externos que não legitimam a sua caminhada, porque não são seus. Então, se eu repito um padrão psíquico-emocional, coletivo, que não se correlaciona à minha solicitação, à minha sede de caminhada evolutiva, eu distorço a minha nuance pessoal de caminhada. E eu posso adoecer, descaracterizar e enceguecer. Então a necessidade de voltar para casa com a minha cara, com os elementos que fazem parte da minha história, se apropriando da minha história, se apropriando das minhas questões de ordem espiritual e moral. Então Jesus faz uma avaliação de psicologia profunda naquela cegueira. Não era apenas a cegueira física, que é o que o grande populacho via. Muitos acompanhavam Jesus por conta das curas físicas. Mas não era isso. Ali não era o principal. O principal não era curar fisicamente, era curar espiritualmente. E a cura do cego de Betsaida se dá não porque apenas o olho ficou bom, mas porque se fazia necessário que identificasse que o seu processo de adoecimento estava na identificação profunda que ele tinha nos elementos externos que contaminavam a sua história pessoal de espiritualidade. Então, enviar para sua casa é assumir a sua cruz. E não entrar na aldeia traga para si aquilo que é a da história do outro, que faz parte do coletivo. Existe uma outra cegueira que é muito interessante no Evangelho, que é uma cegueira que foi uma cegueira terapêutica, né? Que é a cegueira de Paulo de Tarso. Emmanuel descreve com riqueza de detalhes. Era o final da manhã, já perto do meio-dia, quando Paulo se aproximava acompanhado de 2 servidores junto na sua montaria, que vinha com toda elegância própria daqueles que eram acostumados à prática hípica, a andar a cavalo, e o sol crestava. E apesar do entusiasmo dos servidores tentando tirar Paulo daquela situação de reflexão profunda, ali ele estava no momento único da sua encarnação. Paulo refletia sobre sua história espiritual, pela sua história pessoal. Ele era
completamente responsável. Ele atendia todos os elementos direcionados a atender os deveres que a vida lhe competia. Era um exemplo máximo da sua raça, em termos de excelência moral, em termos de afastar-se dos ditos pecados definidos pelas leis farisaicas. E ele não conseguia ter felicidade, ter paz espiritual. Não conseguia ter serenidade. E ele tanto buscava. E o que mais incomodava é ele perceber que Estevão e todos os outros cristãos, de frente para a morte, conseguiam ter serenidade e tranquilidade, refletindo no profundo autoencontro que aquelas criaturas tinham, no sentido de estar atendendo a leis e prerrogativas espirituais superiores que ali estavam nas suas histórias. Então Estevão enfrentou a morte do apedrejamento em profunda serenidade espiritual. Isso incomodava Paulo, mas como que fiz de errado para agora estar tão angustiado? E Abigail, que era sua noiva querida, demonstrando também pacificação íntima, e ele naquela turbulência, apesar de atender todos os mandamentos da lei. Não era, como ele acreditava, apenas fruto da ignorância, porque Estevão já exemplificava uma riqueza intelectual muito grande. O que fazia aqueles cristãos terem uma tranquilidade ímpar, uma intimidade com o divino que ele não conseguia aprender? Algo incomodava. E assim ele foi caminhando durante todo o trajeto, até quando uma fenda, como Emmanuel fala, como se uma fenda rasgasse a atmosfera, trazendo a luz do Cristo, que naquele momento Paulo, atordoado pelos sentidos, daquela presença espiritual magnética e tremenda, cheia de amor, cheia de luminosidade, ele cai do cavalo. E caindo do cavalo, ele entra em profundo choque espiritual e ouve aquela voz amorosa que clama: Paulo, por que me persegues? Por que me persegues, Paulo? E ele se chocou. Mas quem fala, Senhor? Ele estava embevecido, ele estava completamente mergulhado na presença do Cristo. Sou Jesus de Nazaré. Sou Jesus, o Cristo. Ele caiu em profunda transformação espiritual naquele momento. Uma grande vergonha se abateu no seu ânimo. Aquele a quem ele procurava, a quem ele perseguia, a quem ele tentava assassinar, os seus mais diletos companheiros de jornada, aqueles seguidores do Cristo, ele procurou vilipendiar, assassinar, enfim. Ele se sentia profundamente envergonhado. E naquele momento, Paulo precisou reavaliar todos os elementos que até então ele acreditava serem a verdade. Ele se viu revolucionar tudo aquilo que ele entendia como preceito a ser seguido na vida. Tudo que ele acreditava como real não mais era. Ele capitulou tudo aquilo que até então se tinha como história do Saulo, o tribuno. Então, já sofrendo moralmente de forma intensa, Jesus pega no ombro, toca no ombro de Paulo e fala: não recalcitre contra os aguilhões, ou seja, não adianta remoer a vergonha e o remorso. Vai até Damasco e lá será dito o que você precisará fazer. E completamente entregue ao Cristo, completamente desarmado, completamente prostrado em frente a Jesus, Paulo foi a Damasco. A luz se apagou e ele ficou cego após o encontro com Jesus. E aqui está o diálogo de Paulo e Estevão. Saulo fez um gesto triste e acrescentou: estou cego. Ele dialogando com os escravos, os servidores que ali estavam com ele. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, disse contrito, inteiramente
modificado. Mas ele estava cego. Então essa foi uma cegueira terapêutica. Cegueira terapêutica, sim. Porque houve uma necessidade de uma desconexão daquele Saulo de Tarso para que se nascesse um Paulo de Tarso. Não se estabeleceria um Paulo se o Saulo não pudesse ser abrandado. Não vou dizer esquecido, porque é legítimo enquanto processo de evolução. Então, o Saulo violento, mas também o Saulo fiel à lei, o Saulo apaixonado pelos estudos, íntegro, serviria para alçar e fazer renascer o Paulo, renovado em Cristo. E para tanto, para que se desataviasse, para que se desatasse os nós que o prendiam ainda à retaguarda, para que se recolocasse um novo patamar de evolução para aquele ser que estava ali na sua demanda evolutiva, era necessário enceguecer-se, era necessário renovar os seus preceitos, era necessário ver uma nova paisagem. E para ver uma nova paisagem, simbolicamente, a cegueira foi feita necessária, ela foi terapêutica, para que pudesse renascer uma nova alma, atribuída de forças, caracterizada por forças hercúleas de transformação, mas que não foram mágicas, é importante que se diga. Durante toda a descrição dos primeiros capítulos de Paulo e Estevão, Emmanuel não perde a oportunidade em traduzir em letras de beleza literária ímpar os conflitos necessários, diários, que Paulo enfrentava para manter a sua proposta, a sua decisão pessoal de crescimento. Então a cegueira naquele momento foi o stop, foi o resetar em linguagem moderna, não é? Das eras de computação. Resetar, trazer de novo uma limpeza, uma renovação daquele processo. E assim ele se dirige. Paulo se dirige cego, guiado pelos dois servos, para Damasco. Ele encontra inicialmente em Damasco o abandono de um coração amigo. Sadoc, seu amigo de muito tempo, o abandona, declina de recebê-lo na sua casa, envergonhado, algo desconfiado até da condição mental do antigo colega, e recusa recebê-lo em seu lar com uma mentira esfarrapada, que ele não estava. Volta Jacó, o servo, com a notícia de que Sadoc não o receberia. Depois o próprio servo o abandona, com medo de retaliações, o que era bastante compreensível na medida em que Paulo, como ele mesmo reflete no texto de Emmanuel, Paulo sabe que teria sido brindado com a presença do Cristo, enquanto que Sadoc e o servidor ainda tateava nesse mundo de busca e de integração com Deus. Muito bem. E ele segue para a hospedagem, onde, evidentemente, uma bolsa robusta de moedas garante todo o conforto, mas Paulo passou 3 dias em reflexão profunda. Na sua cegueira, ele revisitava os escaninhos da própria alma. Ele limpava, ele renovava, tirava de lugar, tirava poeira, lustrava, ele fazia uma verdadeira faxina espiritual. Naquele momento, ele teve coragem o suficiente, porque o que nos falta muitas vezes, nossos irmãos queridos, é coragem de assumir uma nova postura diante do convite do Cristo. Porque os convites são inúmeros, sucessivos, se multiplicam todos os dias, através de pequenos livros, pequenos acontecimentos, pequenos chamados na televisão, pequenos diálogos que nós vemos, que nós ouvimos, até que não, entre outras pessoas, mas que nos convidam à reflexão e renovação de valores. Então, a riqueza da solicitação do Cristo está na vida, nos chamando. E ali ele ficou, renovando as suas forças, até quando ele foi brindado pela presença de Ananias, aquele que tenha sido alvo da sua perseguição na ida a Damasco.
ele foi perseguir Ananias. E Ananias, no alto da sua amorosidade, no alto da sua envergadura espiritual, que era tamanha, acolheu Paulo como um pai querido. Existem palestras no YouTube, Haroldo Dutra fala isso, né? Assim, imaginando o choque que Ananias teve ao receber essa solicitação do Cristo, para que ele fosse procurar o verdugo. Mas ele foi, ele teve decisão e coragem, ele sabia que precisava atender ao chamado do Cristo, e assim foi. E depois de um diálogo muito rico de informações espirituais, Ananias impõe as mãos e escamas caem dos olhos de Paulo. Escamas. Essas escamas, elas são a resultante das cristalizações da vida de Saulo até então. Essas escamas impediam dele ver através dos olhos espirituais que agora compunham com clareza a sua personalidade. Então Paulo seguiu. Só que a gente não deve esquecer que naquele momento ele foi curado, mas ele não foi isentado, não foi isento de passar por todas as dificuldades inerentes de recuperação da sua vista, que não foi só física. A recuperação da visão física, vamos dizer assim, foi metodologicamente necessária. Não é? Foi necessária para que exista a viabilização do processo que foi a história de Saulo enquanto Paulo tribuno das falas de Jesus, tribuno do Evangelho. Não é? Muito bem, mas a partir dali é que de fato aconteceria a sua cura da cegueira espiritual. Então, Emmanuel fala no livro Vinha de Luz, o título da mensagem é justamente Escamas. Ele diz assim: mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. A mesma fala, vai para a aldeia, volta para a tua casa, mas não vai para a aldeia. Ou seja, apesar de toda a presença da espiritualidade nos acolhendo, nos recuperando dos nossos inúmeros tombos nas nossas encarnações, é necessário uma força de transformação, uma reeducação da vontade, uma melhoria do padrão da vontade. Implica numa renovação de disciplinas para que possamos renovar o nosso padrão de comportamento em favor do Cristo. Então não é mágica. Não é mágica. Existe esforço e trabalho, retificação e construção diária. Então, essa cegueira de Paulo, ela tem um outro caráter, que não foi o patológico, mas da necessidade de ensimesmamento, renovação de forças e destruição de elementos negativos da retaguarda que poderiam trazer um entrave de modificação do padrão de comportamento que dali por diante seria a característica do Paulo de Tarso. Um outro caso de cegueira que eu não poderia de forma nenhuma deixar de falar pela riqueza que é o cego de Jericó, porque na realidade é de uma riqueza de detalhes, de informações, de estudo, que não pode ser de forma nenhuma dispensada se considerando o tema cegueira espiritual. Está em Marcos, e ele começa assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo, cego, Bartimeu, filho de Timeu. Então, depois chegaram a Jericó. Depois é justamente o movimento de continuidade. Então Jesus veio de algum lugar e estava indo para o outro lugar, sinalizando a necessidade de continuidade do processo de vivência do Evangelho. E chegaram a Jericó. Muitas vezes temos a oportunidade de refletir sobre Jericó e retomo, porque nunca é demais repetir. Jericó é uma cidade que está
numa baixada, ela está numa depressão. Jerusalém está a 820 metros acima do nível do mar, enquanto que Jericó está a 420 metros abaixo do nível do mar. Quem vai de Jerusalém a Jericó perde 40 metros a cada quilômetro. Então existe uma queda geográfica que simboliza, quando existe esse tipo de movimento, uma queda também vibracional. Por exemplo, nós vemos na parábola do samaritano que o sacerdote e o levita, eles desciam de Jerusalém, que era mais alto. E Jerusalém é o simbolismo da espiritualidade. Na tradição judaica, era o lugar mais alto que existia, era Jerusalém. Dizia-se que ir em peregrinação a Jerusalém é vir ao lugar onde Deus vê e se deixa ver. Então, o levita, no caso da parábola do bom samaritano, eles caíram de nível espiritual, caíram de identidade com o mais alto. Eles desciam de Jerusalém para Jericó, enquanto que o samaritano nem sobe nem desce. E aí só um outro estudo para a gente falar sobre o bom samaritano. Mas Jericó é uma cidade também chamada como Cidade das Palmeiras, caracterizado pelo seu comércio pujante. É uma cidade onde existem muitos negócios, onde existem muitos interesses materiais. Existe muita riqueza. É uma cidade considerada aprazível, onde Amélia Rodrigues enriquece muito a sua descrição geográfica, falando das tamareiras, da vegetação, do vento brando, enfim. Jericó é um lugar aprazível e rico. E Jesus chega a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, então ele chega a Jericó representando a necessidade de se viver no mundo. E ele sai dizendo, simbolicamente, que não é necessário ser submetido às coisas do mundo. Então, como Roden costuma dizer, o reino de Deus não é desse mundo, mas é para ser vivenciado nesse mundo. É para ser vivenciado, para que a gente possa obter as transformações necessárias, compatíveis com as evoluções do nosso planeta. Muito bem. Então, o sinalizador, a relação do homem com o material, com o dinheiro, com as questões de interesse material, elas se dão de forma exemplar nesse trecho dessa passagem do cego de Jericó, através do comportamento de Jesus. De novo, Roden fala algo muito interessante, a relação do homem com as questões materiais. Ele fala que existem 3 elementos. O primeiro é aquele que possuidor das questões materiais de forma interessadamente interessada. É aquele que possui as coisas interessadamente interessado. Esse é o comportamento do homem profano. É aquele que tem as coisas e que vive para a matéria, e que vive para o dinheiro, e que vive para atender apenas e exclusivamente as suas questões materiais. Mas ele esquece e pensa que ele é senhor da matéria, mas na realidade ele é escravo dos interesses materiais. Então esse é aquele que é possuidor da matéria e possuir interessadamente interessado. E esse é aquele que não vai conseguir atender as questões espirituais, porque não se pode atender à matéria e ao espírito. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou são as questões do espírito ou são as questões da matéria. Não se pode ser escravo das questões da matéria e quebrar um galho, meio de subterfúgio, para poder servir as questões espirituais com interesses inconfessáveis. Então, na realidade, esse é um indivíduo que é escravo das questões materiais. E existe aquele que, por medo de ser possuído pelas questões materiais, ele se despossui de tudo. É aquele que é desinteressadamente desinteressado pelas questões materiais. São os ascetas. São aqueles que por terem medo de serem possuídos pelas questões materiais, eles abandonam todas as questões materiais. Mas também não há uma liberdade absoluta, porque ele não é escravo das questões materiais, porque ele não se expõe a elas, mas ele é escravo do medo que ele tem em relação a lidar com as questões da matéria.
E existe aquele que possui desinteressadamente o interesse pelas questões materiais. Então é um indivíduo que se serve das questões materiais, das questões sociais, das questões econômicas, mas não se escraviza, não se submete, não é apegado às questões da matéria. Isto porque, para atender esta prerrogativa, que é a que Jesus exemplifica nessa chegada a Jericó e essa saída de Jericó, quando ele encontra o cego, é uma necessidade de se desvincular-se do ego humano personalista. Não existe o atendimento dessa relação do homem com as questões materiais se ele primeiro não se desvincula das suas questões psicoemocionais escravizadas de um ego adoecido. Muito bem. E ele sai de Jericó justamente sinalizando essa proposta do desinteressado interessadamente. Ele passou por Jericó, mas seguiu viagem em campo à espiritualidade. E ele foi com seus discípulos e uma grande multidão, a multidão sempre sinalizando os diversos níveis de evolução, que aqui são caracterizados por Jesus, pela multidão e pelos discípulos. E o que é que ele encontra? Ele encontra sentado junto do caminho um mendigo cego. Sentado junto do caminho é justamente sinalizando aquele que abandonou a sua legitimidade espiritual, a sua centelha divina, e por acomodação não mais caminhou em busca da sua individuação espiritual. Esses são os que adoecem à beira do caminho, porque o caminho é Jesus, caminho, verdade e vida. E eles abandonam e ficam à beira do caminho, sem aproveitar das circunstâncias que a vida espiritual fornece para o crescimento e fazer florescer a nossa centelha divina que encontra em nosso íntimo. E o Bartimeu, aqui identificado como filho de Timeu, justamente para sinalizar a personalização daquele processo. Porque quando nós estudamos o Evangelho, temos que encontrar o nosso cego de Jericó em nós mesmos, nossa multidão em nós mesmos, o nosso discípulo, o nosso cego de Betsaida, o nosso Paulo que cai do cavalo, o nosso Sadoc que abandona Paulo à solidão. Essas criaturas todas estão dentro de nós. Então, esse é o chamamento do estudo do Evangelho sobre essa tônica. Então, o cego ali estava mobilizado, adoecido, mendigava, não mais tinha forças, porque estava habituado a não mais fazer. Então, tudo que me aproxima do bem me faz evoluir. Tudo que me deixa parado me afasta de Deus. Então há necessidade de movimentar as forças favoráveis ao nosso modificação moral, a modificação dos nossos hábitos, renovação das nossas forças. Irmão José nos fala: se não saíres de ti mesmo, até que a dor delibere extrair-te do comodismo, por que a gente tem que esperar a dor? Quem disse? Então, até que a dor delibere extrair-te do comodismo voluntário em que te refugias, ficarás sempre a sós contigo. Exatamente o que aconteceu com o cego de Jericó. Um comodismo voluntário. Existe uma história de que um cachorro estava na beira da estrada uivando. E ele uivava desesperadamente e uma pessoa dialoga com outra. Mas por que está vendo com aquele cão ali na beira do caminho? E ele explica, não, ele está sentado num prego. Sentado no prego? E por que ele não levanta dali? Não, porque o prego só mobilizou que ele uivasse, mas não que ele levantasse para se livrar do prego. Então, assim, existe uma necessidade de apertar o cinto para poder modificar as nossas forças em favor das nossas buscas espirituais. Extrair do comodismo é justamente sair do lugar comum. É fazer, às vezes, de forma dolorosa e contra a natura, como fala Jung, não é? E de contra a natureza. É doloroso, é desconfortável naqueles elementos que são desnorteadores do nosso caminhar de evolução. Na medida que a gente estabiliza, na medida que a gente acomoda à beira do caminho, adoece e fica só. Vir para o corpo em forma de doença é uma instância última, da mesma força que a gente deixou incapacitada em forma de trabalho, em forma de renovação pessoal e coletiva.
E segue. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, esse é bem interessante, esse cego. É um cego diferente do cego de Betsaida. Porque o cego de Betsaida, ele precisou ser carregado. Ele precisou ser levado. Ele não tinha mais forças. Ele estava de uma tal forma doente espiritual e fisicamente, que ele precisou ser carregado. Mas esse não. Esse é um cego que ele movimentou as forças do seu coração, do seu sentimento, que são as forças mobilizadoras de transformação. Seu Honório falava assim: existem 3 etapas de aprendizado do Evangelho. A primeira etapa é a etapa do conhecimento. É essa que a gente está fazendo aqui, estudando. É quando a gente se informa a respeito do Evangelho. Absolutamente necessário, não é? Porque se a gente não estuda, a gente não sabe. E não vai reconhecer aquilo que acontece na vida. A segunda etapa é aquela de entendimento do Evangelho, que é quando a gente pega o Evangelho e põe no coração. Essas forças mobilizadoras dos sentimentos são as que são transformadoras do comportamento, que é a terceira etapa de aplicação do Evangelho. É quando, depois de atender o conhecimento e atender apenas o entendimento, existe a compreensão, que é a aplicação do Evangelho na nossa prática, na nossa vida. Então, o cego de Jericó, no momento que ele clama, clamar não é simplesmente falar, é gritar com as forças da alma. Ele está mobilizando forças da sua dinâmica afetiva em prol da sua cura. E ele vai falar com Jesus como ele pode, chamando Jesus de filho de Davi. Em Luz Imperecível, seu Honório faz um estudo muito bonito disso. Ele fala assim, que muitos no Evangelho chamam Jesus de Rabi, outros chamam de Filho de Deus, outros de Filho de Deus Altíssimo, caracterizando um entendimento mais aprofundado da realidade da vinda de Jesus à Terra. Enquanto que o cego, nas suas dificuldades evolutivas, conseguia enxergar Jesus apenas como filho de Davi, porque filho de Davi era legitimar Jesus enquanto raça judaica. A genealogia de Davi trazia autoridade moral do ponto de vista das esferas religiosas. Então era o máximo que ele poderia expor de reverência a Jesus, era chamá-lo de filho de Davi. Então ele utilizou o que ele tinha. Existe uma outra mensagem muito bonita de Emmanuel a respeito da passagem da multiplicação dos peixes e dos pães, onde ele fala que não existiria a multiplicação dos peixes e dos pães se não houvesse primeiro os 3 peixes e 2 pães. Aqueles pães e peixes iniciais da multiplicação. Então há uma necessidade do mínimo para que possa ser viabilizado o nosso crescimento espiritual. E isso tem a ver com a nossa capacidade volitiva, de vontade, de força. E segue Emmanuel falando, porque apesar de todas as dificuldades que lhe impunha a cegueira, a pobreza, a mendicância, o desfavorecimento social, a marginalização social, ele usou do que ele tinha para buscar Jesus. E Emmanuel nos sinaliza na seguinte mensagem, a seguinte fala na mensagem, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Então a luz existe, gente. Existe uma necessidade de se apropriar da nossa origem divina. Desvelar-se. Fazer-se ver enquanto filho de Deus, enquanto força co-criadora, enquanto essência, enquanto espírito. E chega e continua a passagem. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim.
Então, os muitos que o repreendiam eram a multidão. E essa multidão não é só a circunstância material, o marido que atrapalha, a criança que atrapalha, o problema econômico, a saúde física. Não, existem aqueles males que repreendem e que tolhem as nossas caminhadas de evolução, que nada mais são do que os elementos psicoemocionais alimentados por nós mesmos ao longo das nossas encarnações. Os reflexos condicionados que cristalizam de tal forma que enceguecem. Essa cristalização, doutrinariamente falando, nós podemos remontar, por exemplo, com o aparecimento dos ovoides, que é justamente a perda da forma espiritual e a cristalização de ideias, fazendo que haja uma deformidade daquela formação energética, perdendo a forma do perispírito. Então, há uma correspondência doutrinária clara. Antes de tornar-se cego, tornou-se cego espiritualmente, antes de se tornar-se cego fisicamente. Mas ele continuou clamando, ele persistiu. Apesar de todas as falas dizendo, cala-te, desconsiderando, repreendendo, desmerecendo, ele segue e continua. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ter compaixão dele era justamente o diagnóstico que ele fazia a respeito da sua mendicância, da sua marginalização, do seu adoecimento espiritual. Trazia uma informação de humildade. Não há como caminhar se não diagnosticarmos o nível de evolução que nos encontramos. Fazer uma anamnese sincera, honesta conosco mesmos, para que possamos identificar as mazelas que ainda impedem a nossa caminhada de maneira resoluta em busca do Cristo. André Luiz só conseguiu perceber a presença de Clarencio no umbral quando ele se abriu a enxergar a própria indigência espiritual. Então, tem compaixão de mim é a fala diagnóstica de um espírito que estava ali pronto para ser curado. E Emmanuel nos fala, de vez que todo aquele que estaciona, embora sob a alegação de ilusória humildade, não, eu não posso, eu não tenho força, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. A breve tempo reconhece que a vitória do bem contra o mal e da luz contra a sombra pertence àqueles que acreditaram na força do bem e no poder da luz, acima das fraquezas e imperfeições deles próprios, seguindo para a frente. Então, não há mais por que reticenciar a necessidade de transformação. Não deixar para amanhã. Existe um conto de Humberto de Campos, eu esqueci o nome, mas existe um conto de Humberto de Campos que fala justamente de uma reunião nas trevas para trazer confusão no meio da doutrina espírita, da renovação do cristianismo primitivo, da renovação das forças da Boa Nova entre os homens. E a proposta que foi vencedora naquela reunião das trevas era justamente de um dos chefes, vamos dizer assim, do grupo da preguiça. Porque é aquele que reconhece toda a beleza da doutrina espírita, toda a beleza da proposta de Jesus, toda a beleza dos grandes avatares do pensamento humano, mas eu vou deixar para amanhã. Ainda não estou pronto. Daqui mais um momento. E aí, como fala Emmanuel, deixando apenas ossos raquíticos, ossos adoecidos, ossos artríticos para vivenciar o Evangelho. Ou seja, quando a morte está batendo a porta, temos sim a eternidade, mas vamos utilizar agora as oportunidades. Poderia ser o mar, mas ficou na fonte. Poderia ser a rosa, mas ficou no espinho. Poderia ser caminho, mas ficou no atalho. Poderia ser a chuva, mas ficou no orvalho. Então vamos mobilizar as nossas forças favoráveis ao bem. E o bem nos auxiliará. Segue Marcos.
Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, apesar do lufa-lufa da multidão, apesar da irregularidade dos ânimos da multidão, adotou-se uma postura de compaixão e fraternidade. E assim deve ser, chancelado sempre aqueles que, mesmo atropeladamente, querem favorecer ao encontro de Jesus com alguém. E segue nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Esse versículo é lindíssimo, porque traduz todas forças que aquele espírito ali fazia eclodir do seu coração, como um vulcão das Ilhas Canárias, que está aí agora explodindo, não é? Ele fez eclodir de dentro de si toda a sua vontade de encontrar-se com Jesus, porque ele queria a sua cura. Então ele lançou de si a sua capa. Ele dispensou, ele desalojou de si tudo que era dispensável, tudo que era cacareco, tudo que era apetrecho inútil na sua evolução. Tirar a capa é mostrar-se a Jesus como é, sem títulos humanos, sem títulos também de, oh, coitadinho de mim, sem capas, sem máscaras que venham atrapalhar o nosso autoencontro, a nossa percepção do nosso Jesus interno. Então ele lançou de si a sua capa e de salto levantou, usando todo o poder da sua força espiritual, e foi ter com Jesus. Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, tem uma mensagenzinha, eu acho que o nome é até capas. Fala assim: lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é. Então, essa é a mensagem de tirar de si a capa do cego. É ter coragem de enfrentar-se, de ver todas as nossas feras interiores, todos os nossos adoecimentos, e mesmo com as nossas vacilações, levantarmos de joelhos desconjuntados e caminhar com Jesus. Caminhar para e passo com a solicitação divina do nosso encontro com Cristo. E segue Marcos. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu te veja. O que queres que eu te faça é justamente a percepção de que o Cristo não violenta ninguém. A necessidade de utilizar-se do nosso arbítrio, da nossa livre escolha. Que queres que te faça? Ele estava diante do Cristo. Que queres que eu te faça? E ele respondeu com uma precisão cirúrgica, espiritualmente falando. Ele respondeu: que eu veja. Ver só com os olhos? Não. Naquela circunstância, falando agora do corpo, porque ele poderia pedir riquezas, mas ele queria ver. Atende realmente uma necessidade imediata, mas vai muito mais além, porque é ver com os olhos do espírito, é ver com precisão o momento evolutivo que me encontro, as necessidades que agora tenho de renovação, as oportunas circunstâncias que a vida me premia para me favorecer enquanto candidato nas hostes do espírito. É rever todas as nossas demandas espirituais com proposta de reajustamento de forças, de propósitos. É exercer com clareza as notícias da Boa Nova no nosso dia a dia, para que possamos contemplar o Evangelho como prática, mesmo com dificuldades, mesmo um dia acordando mal e o outro bem, mas mobilizando a
persistência, a decisão pessoal e especialmente a coragem de ser. Me fez lembrar um livro é um livro de uma enfermeira onde ela elenca os 5 arrependimentos das pessoas antes de desencarnarem. E o mais votado era justamente não ter vivido a vida que eu gostaria de viver, assim como as pessoas esperavam que eu vivesse. É a aldeia de Betsaida. A pessoa passa a vida toda mergulhado na aldeia de Betsaida. Não sabe mais quem é. Quem sou eu? O que busco verdadeiramente? Quais são as energias que estão me clamando para uma renovação de caminhos? Aí eu continuo em Betsaida. Quando eu estou perto de desencarnar, eu falo isso para a autora do livro, que é um livro fantástico, que nos sinaliza o que fazemos antes de desencarnar. Então vamos aproveitar, porque pode ser daqui a 5 minutos. Mas é uma verdade. Foi o desejo mais votado. Eu gostaria de ter vivido a vida que eu queria viver. Existem outros. Eu gostaria de ter trabalhado menos, eu gostaria de não ter desfeito os meus laços com meus amigos. São 5. Mas o mais interessante é ter sido esse, o mais requisitado, o mais falado pelos moribundos. E Emmanuel fala em Caminho, Verdade e Vida: entretanto, quanta gente roga acesso à presença do Salvador e, quando por ele interpelada, responde em prejuízo próprio. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que solicitamos. Muito cuidado. Existe uma necessidade de percepção das nossas reais necessidades espirituais, para que a gente não peça complicação. Porque, volta e meia, nós estamos escolhendo desejos periféricos, desejos de realização momentânea, com olhos míopes no cunho espiritual. Vamos colocar as nossas lentes espirituais para que, na presença do Cristo diário, porque o Cristo diariamente está nos solicitando: o que queres que te faça? O que queres que te faça? Eu possa responder com as forças da minha alma, com o meu Krakatoa espiritual, que é um vulcão, com vontade férrea que eu veja. E segue Marcos. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Ele recuperou imediatamente, diferente do cego de Betsaida, que precisou de 2 etapas, traduzindo a necessidade individual de percepção do Evangelho. E foi a fé foi a decisão, as forças mobilizadoras de decisão que fizeram com que Jesus pudesse falar isso para o cego: vai, a tua fé te salvou. E ele foi seguindo pelo caminho, não mais à beira do caminho, mas no caminho. E segue terminando. E logo viu. E foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo, estudava louvores a Deus. Isso já está em outro evangelista. Enfim, ele seguiu Jesus à beira do caminho, ou seguiu Jesus no caminho, saindo da margem, ou seja, aplicando o Cristo na vida, enxergando não só corporalmente, mas também fisicamente. Então, meus irmãos, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então, meus irmãos, que nós possamos adotar a exemplificação dessas personagens do Evangelho como verdadeiros terapeutas pessoais, que possamos perguntar o que foi que Jesus quis me dizer de forma pessoal com essas passagens do Evangelho. O que o cego de Betsaida veio falar para mim? O que foi que o cego de Jericó veio falar para mim? O que foi que Paulo de Tarso veio falar para mim em frente à sua cegueira temporária?
Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta de Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.